Pessoal, boa tarde. Vou fazer mais um vídeo, agora focando um pouco mais no cálculo. Eu vou demonstrar aqui o cálculo de um sistema de espuma, um sistema bem básico, tá? E vamos tentar desmistificar um pouco o cálculo, ok? Vamos lá. Eu tenho visto no YouTube que tem muitos vídeos, bons vídeos, né? De os amigos falando sobre espuma para incêndio, para combater incêndio, tanques e tal, mas tem pouca coisa sobre o cálculo do sistema. Então eu vou aqui detalhar um pouco mais. Tá? Agradeço aos amigos que fizeram comentários, elogios, muito obrigado. A intenção aqui, o objetivo, aliás, é ajudar, tá? Desmistificar esses temas. Muita gente acha que é muito difícil, mas não é. Né? Basta estudar um pouco. Você que está começando, né, não desista, vá lendo sempre, né? Leia as instruções técnicas, toda a legislação pertinente à proteção contra incêndio. Ok? Então vamos lá, eu preparei um arquivo, preparei um desenho, né, um isométrico do sistema. A norma que nós iremos usar é a IT25. E aqui está o nosso sistema, o isométrico com as medidas, né, o H1 e o H2. Aqui eu tenho a reserva técnica de incêndio, que nós iremos dimensionar. E aqui o objetivo é proteger esse tanque de óleo diesel com 35 metros cúbicos. Aqui temos a bacia de contenção. Eu fiz um vídeo já ensinando como dimensionar, né, o dimensionamento básico dela. Aqui para você calcular o volume do tanque, se você tiver o diâmetro, você vai ter o raio, que é a metade do diâmetro, e a altura, essa altura aqui, pegar a altura do tanque, que nós chamamos de H, que vem do inglês height. Se você tiver essa altura aqui, e você tiver o diâmetro do tanque, né, esse pedaço aqui, ó, pegar o raio, a metade, vezes o π, 3,14, calcula-se o volume tranquilamente. E vamos voltar aqui, que é o nosso objetivo. Então, eu fiz o isométrico mostrando duas linhas de espuma. Então, eu tenho um H1, eu vou chamar de H1, mas você pode chamar de hidrante de espuma, não tem problema. Aqui o H2. Então, o meu H1, o meu ponto H1, vai ser o hidrante mais desfavorável, ok? Aqui eu vou deslocar esse ponto A, colocar aqui. Então, aqui eu tenho um esquema bem simples, com mangueiras de 40 milímetros, de 1,5 polegada, um proporcionador de linha, né, os bombeiros conhecem isso aqui como entre-linhas, perguntar para qualquer bombeiro, ele vai falar que é um entre-linhas, é assim que é chamado, normalmente no corpo de bombeiros, uma mangueira de 30 metros, mais uma mangueira de 30 metros, e na ponta, na extremidade da mangueira, nós vamos colocar um esguicho lançador proporcionador de espuma, vou chamar ele de ELP1, porque está amarrado no hidrante 1. E aqui eu tenho a outra linha, eu vou chamar aqui de esse esguicho de ELP2, e o entre linhas, eu vou chamar de EL2, para facilitar aqui o entendimento, o roteiro de cálculo. Tá? Eu confesso que eu procurei no YouTube, faz muito tempo, eu precisei calcular um sistema e não achei nenhum exemplo de cálculo de sistema de espuma. Eu tive que me virar e, enfim, aprovei o projeto, mas senti falta de ter algum tutorial, né? Enfim. E eu fiz alguns cursos, mas também sentia a falta da parte de cálculo, né? Quem é formado em engenharia sente muito quando não tem os cálculos, a demonstração dos cálculos, enfim. O bom e velho quadro negro e giz, né? Com os cálculos,
aí a gente fica à vontade. Mas vamos lá, pessoal. E aí, o sistema vem, né? Tubulação de 63 milímetros, 2,5 polegadas, vem, tem todas as medidas aqui, uma bomba de incêndio, uma reserva técnica. Esse desenho aqui é um rigid de gaveta, né? Um rigid de gaveta. Esse aqui é uma VR, uma válvula de retenção. Então está aqui nosso esquema básico. Aqui eu coloquei algumas fórmulas, né? Vou deixar disponível isso tudo depois. E vou fazer os cálculos no Word. Bom, para começar, vamos começar com verificando a legislação pertinente. Então, vou lá no site do Corpo de Bombeiros. Vamos lá. Aqui, segurança e legislação. E vamos procurar a instrução técnica que versa sobre o assunto, que é a instrução técnica 25. Vamos lá. Instrução técnica 25. Vamos lá, então. Instrução técnica 25 aqui. Ok, essa instrução vai nos dar todo o esquema, todas as tabelas, enfim, que nós devemos usar. Eu preparei aqui no Word alguns itens básicos, né? A norma IT25 da versão 2019, o sistema de ser desenvolvido. Prever proteção por espuma para um tanque contendo líquido, que é um diesel. É um líquido classe 2, com capacidade, na verdade, é de 35 metros cúbicos. Né? Isso aqui também não tem problema nenhum. Prever no mínimo 2 linhas de espuma em posições opostas, com no máximo 60 metros de mangueira. Então, aqui está certinho, porque eu tenho 30 aqui, 30 aqui, 60. Né? Então, tem 30 aqui no hidrante H1. E aí em direções opostas. Então, eu faço combate a incêndio nesse pedaço aqui. Né? Minha brigada pode se deslocar aqui, né? Com 60 metros de mangueira. E a outra equipe se desloca por aqui, dando combate na extremidade oposta. Eu lembro, pessoal, que o sistema de espuma é para combater o incêndio na bacia de contenção. Vamos imaginar um incêndio com vazamento de líquido. Esse líquido é coletado na bacia de contenção e aqui está queimando. Então, eu uso os lixos lançando espuma na bacia de contenção. Existe outro sistema, que eu vou abordar posteriormente, que é o sistema de resfriamento. Esse sim é para resfriar o tanque. No nosso caso, nós estamos com vistas à bacia de contenção. Então, voltando, o item 46411.5 diz que pode ser utilizado mangueiras de de 38 milímetros, desde que sejam atendidas as condições da tabela 425. Então, vamos lá na tabela 425. Vamos buscar ela aqui, tabela 425. Desculpe aí, pessoal, não deixei ela no jeito aqui. Vamos lá. Depois você adianta o vídeo aí. O que importa é passar informação. E aí vamos melhorando, tá? Tá aqui, ó. A tabela 425. Linha de espuma para armazenamento fracionado em áreas abertas. Ok? Então eu vou usar essa tabela aqui, ó. Vou usar essa tabela. Vamos lá. Beleza? Aqui, joia. Então vou usar essa tabela para o meu dimensionamento. Aqui a tabela 425. Linha de espuma para armazenamento fracionado em áreas abertas. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, então. Eu estou aqui acima de 20, né? Eu tenho 35 metros cúbicos. Né? O volume aqui é metro cúbico. E as exigências mínimas são essas, né? De vazão. O mínimo é 200 litros. Número de linhas 2. E o tempo de operação 20 minutos. É isso. Voltando lá.
Tem outro item aqui. As linhas de espuma a serem calculadas devem ser as mais favoráveis em relação ao abastecimento de água. Joia. Então eu vou calcular duas linhas. Eu só tenho duas, então essas duas são as mais desfavoráveis. Se eu tivesse uma terceira, eu pegaria os dois hidrantes mais desfavoráveis. Aí eu teria um terceiro hidrante mais favorável, digamos assim, que estaria mais próximo da bomba de incêndio. Então, no nosso caso, dois hidrantes são os dois mais favoráveis. O número de linhas de espumas, a vazão mínima, o tempo mínimo de aplicação de incêndio mínima, deve ser os previstos na tabela 4.25. Então, já vimos aqui a tabela 4.25. E o tempo mínimo de operação é 20 minutos. Então, no final, quando eu definir a vazão, eu vou multiplicar por 20. E aí teremos a quantidade de água. Então, voltando aqui. O número... Deve haver estoque de LGE igual à quantidade dimensionada. Então, aí tem um item aqui que fala sobre o estoque de LGE. Tá? Eu vou entrar nesse assunto depois. Vamos nos ater aqui à parte de cálculo. Vamos lá, então, pessoal. Então, voltando ao isométrico, eu lembro que eu vou deixar disponível, você pode conferir depois, até peço que você confira, né, os meus cálculos. Se tiver alguma dúvida ou verificar algum erro, me avisa, tá? Estamos aqui para aprender mesmo. Eu posso errar em algumas etapas. Pra vocês terem uma ideia, eu refiz os cálculos na mão aqui no caderno 3 vezes. Já gravei 3 vídeos, eu perdi os vídeos, corrompeu, enfim, estou tendo que refazer. Mas tudo bem, ninguém desiste, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar o cálculo propriamente dito. Eu vou chamar de passo número 1. Talvez a letra não saia boa, não é que a minha letra é ruim, é que a minha mesa digitalizadora não é das melhores, mas eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá então, vamos para... Deixa eu só desligar aqui. Vamos para os nossos cálculos. O passo 1, eu vou chamar de passo 1, depois eu vou colocar aqui, uma letra A. Vou calcular as perdas de carga. O que são as perdas de carga? O líquido, quando ele segue em movimento por dentro da tubulação, existe uma série de atritos. Isso é chamado de perda de carga. Você tem um esguicho, você tem um entrelinhas, e nesses acessórios vão ocorrendo atritos, o que faz que, digamos que, ocorra uma perda de energia. Então, isso deve ser calculado, porque o pensamento é assim, o que acontece, pessoal? Vamos pensar dessa forma. Deixa eu voltar aqui. Você precisa ter uma pressão X chegando aqui, ok? Só que aí a pressão vem da bomba, certo? Só que eu mando uma pressão aqui de 100 MCA, por exemplo, ela não vai chegar a 100 MCA aqui, porque olha quanta perda de carga vai ter ao longo do caminho. Então eu preciso calcular todas essas perdas de carga e somar isso na pressão que eu quero que chegue no esguicho. Se eu quero que chegue 100 MCA aqui, eu tenho que ter uma bomba mandando aqui 150 MCA. Porque aí vai perdendo, quando chega aqui, chega a 100. Então é assim que você tem que pensar. Eu tenho que mandar uma energia a mais, porque ao longo do caminho nós teremos perda de energia através do comprimento da tubulação, dos acessórios como cotovelos, registro de ângulo, esguicho. Até chegar aqui vai ocorrer toda essa perda de carga. Então é isso que nós vamos fazer. Tá? Calcular essas perdas de carga, depois eu vou somar com a pressão da bomba, né? com a pressão que eu quero que chegue lá. Né? Então, tem que mandar uma pressão superior. Vamos lá, calcular as perdas de carga no esguicho. E aí, eu vou usar o catálogo de um fabricante. Quando você for apresentar o seu projeto para o Corpo de Bombeiros, você vai ter que mandar junto o catálogo. Tá aqui, ó. Eu peguei da Buca, tá? Então vamos lá, não estou fazendo, não recebo nada da Buca não aqui.
eu preciso usar algum catálogo, né? Esse aqui eu achei o mais fácil. Então, pegar aqui esguichos, esguicho manual. Fazendo propaganda da Buca aqui de grátis, hein? De graça. Vou pegar aqui o esguicho formador e lançador de espuma. Saiba mais. Está aqui o nosso esguicho, lançador de espuma. Indo no site da Buca, você tem um vídeo que mostra a conexão do equipamento. Bom. Ok, então tem vários modelos. O equipamento funciona assim. Na extremidade é uma conexão engate rápido. Então, eu venho aqui documentos técnicos, vou pegar o catálogo do esguicho. Bom, outro item que eu vou precisar é o proporcionador de linha. Eu vou pegar ele aqui de novo. Vem aqui, espuma LGE, proporcionadores de espuma. Vamos precisar do proporcionador de espuma chamado tipo Z pela Buca. Está aqui o proporcionador de espuma tipo Z. Como eu estou aqui utilizando 1,5 polegada, porque o meu caso permite isso. Existem casos que você precisa ter linhas de 2,5. Não é o nosso caso em estudo, tá? Eu posso usar aqui 1,5 polegada, tá? Entrada 1,5 polegada. Aqui, pessoal, a pressão de serviço é de 7 a 14 kg força. Para passar para MCA é só multiplicar por 10. Então, 14 kg força é igual a 140 MCA. Então, essa pressão está nesse intervalo. Estando nesse intervalo, eu vou usar uma pressão de 100 MCA. Okay? A perda de carga é de 25 a 30%. Depois eu vou mostrar como é que faz isso. O que perde de energia dentro desse equipamento é de 25 a 30%. Ok? Então, aqui está o nosso proporcionador de linha ou entre linhas, conhecido pelo Corpo de Bombeiros como entre linhas. Aí, o funcionamento dele, ele funciona junto com, vamos pegar aqui, junto com o lançador de espuma. Ok, notaram que ele tem um tubo pescador, aqui o tubo, ó. Esse tubo, a ponta do tubo, é colocado dentro de uma bombona com LGE, que é o líquido gerador de espuma. E aí ocorre a sucção do LGE, que encontra uma vazão de água dentro do equipamento, e aí nós temos a mistura água-LGE. Quando chega na extremidade do esguicho, você tem a entrada de ar, tem alguns furinhos aqui, e aí na ponta do esguicho vai estar saindo espuma, né? Bolhas de espuma, uma solução de espuma. Basicamente, esse é o funcionamento. Tá? Se você quiser mais detalhes, tem vários vídeos aí de outros colegas, excelentes vídeos, tá? Para você se inteirar melhor. Basicamente é isso aí. Então, vamos voltando aqui, calcular as perdas de carga. Vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, vamos de novo aqui. Vamos para a etapa ou passo 1.
chamar de etapa, que já mudei. Então vamos lá, primeiro lugar, cálculo da perda de carga no esguicho lançador. Esguicho lançador de espuma. Tá? Então aqui eu já olhei, já mostrei, né? Então você olha o catálogo. Qualquer fabricante, tá? Eu estou usando aqui desse fabricante. Uma questão de que tem um catálogo técnico, né, com o mínimo de parâmetros técnicos do equipamento para que nós possamos calcular. Então, voltando lá, a pressão que eu vou usar vai ser de 100 MCA. Né, voltando lá, só para melhorar o entendimento, está aqui, ó. Pressão de serviço, 7 a 14 kg força. Então, quando eu falo assim em 10 kgf, se eu multiplicar isso por 10, eu vou ter 100 MCA. Então, meu intervalo está de 7 a 14, eu estou pegando 10 kg força. Só que eu vou trabalhar em MCA. Feito isso, pessoal, outra coisa, qual a vazão, né? Qual é a vazão no esguicho? Eu vou adotar 250 litros por minuto. Ok? Embora o catálogo fale 200, eu vou trabalhar um pouco a mais. 250 litros por minuto. Porque tem algumas coisas no catálogo, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele já pega um ponto de 250 litros aqui, ó, no entre linhas, né? Há uma pressão de 70 MCA. Então eu estou adotando aqui 250. O esguicho, o KR200, ele fala em uma vazão de 200 litros. Né? Tá aqui, ó, KR2, 200 LPM, KR4. Então, mas eu vou adotar 250 litros, não tem problema nenhum. Aí, pessoal, agora, para fazer o cálculo da perda de carga no esguicho, então eu vou usar algumas fórmulas. Né? Uma delas é essa aqui, vou chamar de H de perdas no esguicho, é igual ao K do esguicho. O K é o fator de vazão. A velocidade no esguicho elevado ao quadrado dividido por 2G. Essa é uma das fórmulas. A outra fórmula que você encontra aí nos livros é a vazão, que é igual ao fator de vazão vezes a pressão. Então, essas são as duas fórmulas que nós vamos utilizar aqui para os nossos cálculos. Bom, o K do esguicho. O fabricante não dá o K aqui, não tem, eu não achei o K do esguicho lançador, que é o fator de vazão. Mas não tem problema, nós vamos calcular o K do esguicho. Vou pegar essa fórmula aqui, ó, Q igual a K. Essa daqui, ó, Q igual a K raiz de P, e vou isolar o K. Agora eu estou calculando o fator de vazão. E jogo o P dividindo lá no primeiro membro. Bom, o K é o seguinte, nós temos a vazão, que é 250, dividido pela raiz de 100, que é a pressão que eu adotei. No intervalo 70 MCA, 140 MCA do catálogo do fabricante. Isso aqui, pessoal, raiz de 100 é 10, então 250 por 10 vai dar 25. O K vale isso. Tem uma unidade que eu não lembro, mas não é importante agora. Agora eu preciso calcular a velocidade, né? Tá aqui, ó. Para saber a perda de carga, eu tenho que calcular a velocidade. Então, a velocidade no esguicho, pessoal, velocidade é vazão dividido por área.
Então, já guarda aí no seu caderno. Né? Essa é a relação. Que a velocidade é a relação da vazão com a área. Mas a área de quem? A área do esguicho. Tá? Então, a área do esguicho ela é dada por π, o diâmetro do esguicho ao quadrado dividido por 2g. Quem que é o g? A aceleração da gravidade, que vale 9,8 metro quadrado por segundo. Desculpe se eu estiver errado aí. Eu não lembro se é metro quadrado ou metro por segundo, mas tudo bem. Vamos lá. O diâmetro do esguicho está aqui, ó. O diâmetro dele, essa circunferência, é 1,5 polegada, é 40 milímetros. Então, vamos usar 40 milímetros. Né? Então, o diâmetro do esguicho é igual a 40 milímetros. Só que é o seguinte, eu preciso transformar 40 milímetros em metros. Né? Então, é só dividir 40 por 1000. Que isso vai dar 0,04 metros. Esse é o diâmetro do esguicho. Esse é o D. Agora, a vazão também é necessário colocar na mesma unidade. Então, se a vazão, eu estou trabalhando em litros por minuto, litros por minuto. Eu vou demonstrar aqui, depois você faz aí tranquilamente, tá? Eu vou trabalhar com relações, né? Então, é o seguinte, eu preciso transformar litros por minuto em metro cúbico por segundo. Então, aqui eu quero cortar minuto. Então, vamos lá. Eu sei que 1 minuto, ele é igual a 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. E 1 metro cúbico vale 1000 litros. Agora, eu faço o seguinte. Litro com litro, eu corto. Mesma letra, eu corto. Minuto com minuto, eu corto. Vai sobrar metro cúbico e segundo embaixo. Então, vai ficar assim. 250, vai ficar 60 vezes 1000, vai dar 60 mil. 60 mil o quê? Segundos. Em cima, o que, que é? Metro cúbico. Ainda não terminou. Logo, a vazão vai ser 250 dividido por 60 mil, que é igual a 0,0042 metro cúbico por segundo. Joia. Vamos lá, então. Agora, eu vou calcular a área. Eu só transformei o diâmetro de milímetro para metro. Agora eu preciso calcular a área. A área é dada por π, o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Logo, a área eu vou usar no π 3,14, vezes a área, que é 0,040. Desculpe, errado. Não. Aqui não é a área, não. É o raio, certo? Então, o raio é a metade do... Aí, pessoal. O raio é a metade do diâmetro. Ok? Então, vamos lá. 0,040 dividido por 2. Então, é 0,02. Então, aqui. 0,02 ao quadrado dividido por 4. Isso vai ser igual. Vamos lá. 0,02 elevado ao quadrado vezes 3,14 igual, divide 4, 0. Então, a área é 0,003
3 zeros. O que? Metro quadrado. Pronto, agora eu tenho condições de calcular a perda de carga no esguicho. Eu tenho K25, eu tenho a velocidade, eu tenho 2G. Então vamos calcular. A perda de carga no esguicho vai ser igual a 25. 25 é o K. Vezes a velocidade. Está faltando calcular a velocidade, né? Espera aí. Calcular rapidamente a velocidade aqui. Então vamos lá. Vamos calcular a velocidade. A velocidade, ela é igual. Está o vermelho aqui. Vazão por área. Já tenho os dois dados. Logo, a velocidade. A área eu já tenho 0,00031. E a vazão, metro cúbico, está ali, ó, 0,0042. A velocidade, então, vai ser a seguinte. Eu já calculei aqui. Deixa eu só conferir. Opa. A velocidade vai ser igual a... Espera aí, pessoal. 1,27 metro por segundo. Agora sim, finalmente eu consigo calcular a perda de carga. Então, vamos agora finalizar. Perda de carga no esguicho é igual a K. Está aqui o K, que é 25, vezes a velocidade, que é 1,27 ao quadrado, dividido por 2G. 2G é igual a 2 vezes 9,8, que é igual a 19,6. Então, 19,6. Finalizando, a perda de carga no esguicho vai ser igual a 2,0 MCA, 2,0 metros de perda de carga. Já finalizamos aqui, finalmente. Então, aqui no passo a passo. Então, calculamos perda de carga no esguicho na etapa 1. Agora vamos ao item B da etapa 1. Então, vamos para o item B. Vamos lá. Estou aqui seguindo o meu cálculo que eu fiz no papel para não ficar muito extenso. Agora vamos calcular a perda de carga. Então, as perdas de energia na mangueira, tá? Ou nas mangueiras, né? Vou considerar duas mangueiras, né? Então, o cálculo de uma vai valer para o cálculo da outra. Nas mangueiras, essas mangueiras são de 40 milímetros. 40 milímetros são mangueiras de 1,5. Joia, eu vou usar aqui uma fórmula, né, do professor Brentano, está no livro dele. Né? O professor Telmo Brentano também fala sobre proteção contra incêndio. Eu vou usar a forma que está no livro dele, que uma fórmula aqui é assim, ó, perda de carga na mangueira. Essa forma é derivada da fórmula de Hazen-Williams, 280.000 vezes a vazão elevado a 1,85. Logo, a perda de carga na mangueira é igual a 280.000. A vazão, eu lembro, é em metro cúbico, tá? Muito cuidado nas unidades. Se você usar a unidade errada, vai dar tudo errado. Então, muito cuidado, atenção nas unidades que você está trabalhando. Então, nós estamos trabalhando em metro. Então, aqui é 0,00
0,42, esse é o quê? Elevado a 1,85. E aí, fazendo essa conta, isso aqui, ó, 280 mil. Esse 0,042 elevado a 1,85, você pode fazer o seguinte, tá? Eu faço 0,042, desculpe, 0,0042, que é a vazão. Vem nesse botãozinho aqui, ó, x elevado a y, o y vai ser o expoente 1,85. Clica aqui e depois você digita 1,85, igual. Tá? Vai ter uma sequência de zeros aqui, ó. 5 casas depois da vírgula. Aí você multiplica por 280 mil. Isso é igual a 11,22, tá? 11,22. Deixa eu apagar aqui para não vou colocar esse monte de zero aqui. Só para mostrar para você. Então, a perda de carga na mangueira vai ser igual a 11,22 MCA. Ok, como são duas mangueiras, vão ser 22,44. Lembrar isso aqui depois, porque são duas mangueiras. Joia, então vamos agora para a letra C. Agora, eu vou vamos calcular, que é bem simples, calcular a perda de carga no entre linhas EL1. O L1 está aqui, ó. Esse é o EL1. Então, vou calcular a perda de carga nesse aparelho. Aqui, ó. Nesse aparelho. Notem que ele tem, eu fiz um desenho aqui assim, mas ele, na verdade, ele é assim mesmo, tá? A água entra por aqui com um diâmetro de 1,5 polegada e, de repente, ele encontra um estreitamento. Depois volta a abrir de novo. O que acontece aqui, pessoal? Aqui acontece o seguinte. Acontece algo que, se não me engano, é o efeito Bernoulli. Corrija se eu estiver errado depois. Quando a água chega aqui, a vazão chega aqui, a vazão e pressão, a vazão de 250 e a pressão em torno de 100, quando ocorre estreitamento, a velocidade aqui aumenta e a pressão diminui. Voltando aqui, ó, o que acontece? Tenho aqui o EL. Vou fazer uma explicação aqui bem rápida, né? Tem muitos vídeos bons aí explicando esse efeito. Aqui, ó. Esse é o entre linhas. Ele é assim por dentro, tá? Aqui você tem um diâmetro de 40 milímetros e aqui você tem, vou chamar de um diâmetro bem menor. Só que aqui está chegando uma vazão, né, e uma pressão. Pela lei da conservação de massa, se não me engano, ou princípio de Bernoulli, o que entra aqui vai entrar aqui, certo? E vai sair aqui. Só que o que acontece quando ocorre a diminuição da seção, a velocidade aumenta, o Vzão, e a pressão diminui. Vou colocar uma pressão pequenininha aqui, tá? Isso que acontece. Então, imagine que você está lavando seu carro com uma mangueira de jardim e para jogar água mais, o jato alcançar uma distância maior, você estrangula a ponta da mangueira. O que vai acontecer? Você está aumentando a velocidade e aí a água vai alcançar você vai conseguir lançar ela uma distância maior.
Então, o que acontece aqui, ó, é isso aqui, a pressão é menor e a velocidade é maior. Sendo a pressão menor aqui, aquele tubinho que sai e entra na bombona, e aí tem um pescador aqui, e aqui está o LGE, como a pressão aqui é menor do que a pressão atmosférica, o LGE é succionado aqui pela mangueirinha e vai e chega até o entre-linhas. E aqui dentro ocorre a mistura água mais LGE. Beleza? Algumas pessoas falam arrastamento, mas na verdade o fenômeno que acontece é esse. Velocidade maior, pressão menor. Tá? Esse é a grande sacada aqui, né, do Bernoulli, enfim, desses grandes cientistas do passado, né, pessoas muito inteligentes que fizeram tudo de forma empírica. E funciona até hoje nós usamos, estamos falando aí de mais de 500 anos atrás. Ok, então é isso que acontece. Voltando lá, essa explicação bem simples, estamos calculando a perda de carga no EL1. Então, já mostrei aqui, vou voltar lá. EL1 está aqui, ó, entre as duas mangueiras. Por isso que fala entre linhas, porque está entre duas linhas. Vamos lá, então, o catálogo fala de perda de carga. Vou pegar o catálogo. Aqui, ó. Perda de carga de 25% a 30%. Eu vou usar 30%, tá? Vou lá pegar a situação mais desfavorável. Então, eu lembro que é o seguinte, a pressão que eu estou trabalhando é de 100 MCA. Então, eu vou pegar aqui o H de perda, o HP, a perda de carga no EL1, o catálogo fala que é 30% de 100. Então, logo, 30% de 100 é 0,3 vezes 100, que é igual a 30 MCA. Pronto, já determinei aqui a perda de carga no entrelinhas. Perde muita carga, porque o que eu falei, né? Quando chega aqui, ocorre uma diminuição brusca da seção, né? Do diâmetro. E aqui dá muita perda de carga. Por isso que as pressões são altas, né? Vai ter que ter uma bomba com uma pressão alta aqui para atender esse sistema. Tudo bem, então aqui é direto. Se você quiser calcular o K, enfim, também dá, né? Não tem problema. Mas vou simplificar aqui direto na tabela do fabricante. 30% de 100 MCA, que é a pressão. Agora vamos para o D, vou chamar de D aqui, que é o cálculo da perda de carga no registro de ângulo do hidrante. No registro de ângulo do hidrante H1. É aquele registro que você abre quando conecta a mangueira ali. Vou calcular a perda de carga ali. Para o registro de ângulo, eu tenho um K já tabelado, que é de 5,0. Tá? Isso aqui vem de tabela, você pega aí na internet. Depois eu posso deixar uma tabela lá nos comentários. Tá? Então, mas isso aqui já tem o K, então vamos facilitar aqui a nossa vida. A vazão que eu estou trabalhando é a 250 litros por minuto, que é igual a 0,0042 metro cúbico por segundo. Vamos lá então. Então, eu tenho lá a fórmula. O H de perda da válvula é igual ao K da válvula vezes a velocidade ao quadrado na válvula dividido por 2G. Vamos lá. Agora, essa é a fórmula. Próximo passo é calcular a velocidade. Vamos calcular a velocidade aqui rapidamente, pessoal. Velocidade, quando eu falo velocidade aqui, estou falando no acessório que eu estou trabalhando. Tá? Então, não vou ficar colocando velocidade da válvula, então, mas eu vou colocar aqui a velocidade da válvula. É igual a vazão dividido por área.
A área da válvula, pessoal, é zero. Desculpe. O diâmetro da válvula é 40 milímetros, tá? É 1,5 polegada, que é igual a 0,04 metro. Para calcular a área, de novo nós vamos lá no π, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então a área vai ficar π, que vale, simplificando, 3,14. E se você quiser ser mais preciso, eu não vejo necessidade, você faz aquela dízima, né? Aquele monte de casa depois da vírgula, 3,14, 16 e vai embora. É brincadeira, não precisa, né? Então, vamos aqui, diâmetro 0,04 quadrado dividido por 4. A área, então, fazendo aquele cálculo que eu já fiz aqui, a área vai dar 0,00125 metro quadrado. Então, a precisão aí você que faz depois, tá? Uma necessidade de ter muitas casas, né? Aqui tem, porque são medidas, transformar milímetro para metro, você tem várias casas depois da vírgula. Logo, pessoal, voltando na nossa velocidade da válvula angular, é igual a vazão 0,0042. Eu volto a lembrar o cuidado com as unidades de medida. Sempre atento, porque é fácil errar. Fácil mesmo. Então, aí com um pouco de prática, você vai, sim, diminuindo esses erros, né? Eu erro também, quem não erra, né? Então, a velocidade é 0,0042. É importante você ter uma noção, porque se você errar, você vai encontrar um número muito fora, né? Muito diferente. Aí, quando você treina, você olha, pô, esse número está estranho. Confere os cálculos, refaz, e dividido pela área. Aqui, ó, vazão por área, 0,0125. A velocidade na válvula, fazendo cálculo, vai ser igual a 3,36 metros por segundo. Lembrando que a velocidade não pode ser superior, a 5 metros por segundo. Isso aqui está na instrução técnica, está na norma. Então tem que estar no máximo 5 metros por segundo. 3,33 metros, estou dentro aqui, ó, dos 5 metros. Okay? Significa dizer que se você contou 1, a água correu 3,36 metros. Tá? E o teto é 5 metros por segundo, conforme a norma, conforme a IT22. Porque velocidades muito altas geram também muita vibração. Isso não é bom, né? Excesso de vibração. Se não me engano, a NFPA ela limita em 6 ou 7 metros por segundo, se não me engano. Então vamos lá, feito isso, agora eu vou usar de novo a forma que a perda na válvula é igual a K da válvula, que eu falei que é tabelado. Tá? Esse K aqui se refere a esse número. Vezes a velocidade, que eu tenho que ir conferindo aqui, ao quadrado, dividido por 19,6, que é o 2G. 2 vezes, isso aqui é o 2 vezes 9,8. Ok? Deixa eu apagar aqui para depois não dar confusão, né? Só para mostrar aqui. Então, 19,6 é 2 vezes 9,8. 2 vezes a aceleração da gravidade, 19,6. Logo, fazendo o cálculo, a perda de carga na válvula, quando a água passa ali, é igual a 2,90 MCA.
Beleza, vamos lá. Então, 2,90 MCA. Agora, eu cheguei aqui, ó. Nós chegamos aqui. Na válvula do hidrante, está aqui. Tá. Isso aqui é o símbolo de botoeira. Agora eu vou calcular esse pedaço de canalização aqui, ó, do ponto A até o H1. Eu vou desprezar esse pedacinho aqui, ó, porque normalmente ele é 0,2 metros, 20 centímetros. Eu vou desprezar isso, eu vou usar só essa altura aqui, esse trecho de 2 metros. Vamos lá. Eu vou chamar, onde que eu parei? Vou chamar da letra E. Letra E. Cálculo da perda de carga na tubulação. Aonde? No trecho H1 até o ponto A. Então, voltando. Bom, voltando aqui. Deu uma pausa, vamos lá. Então, agora é o trecho H1A. Voltando aqui, ó. Esse pedaço aqui, do H1 que vai até o A. E eu vou desprezar esse pedacinho aqui, que é muito pequeno. É de 20 centímetros. Se você quiser usar, não tem problema, mas não vai dar tanta diferença. Então, vamos lá. Eu preciso saber aqui duas coisas, pessoal. O comprimento real. Comprimento real, tenho, é 2 metros. Esse é o comprimento da tubulação. E depois eu tenho um comprimento teórico, que são as perdas de carga nas singularidades, que também vai ser 2,0 metros. Refere-se a um cotovelo. Então, se você olhar na tabela de perda de carga, você vai ver que um cotovelo de 63, que é o diâmetro da tubulação que nós estamos trabalhando, esse cotovelo aqui, ó, ele equivale a 2 metros de perda de carga. Aqui. Então, somando a perda de carga, o comprimento real, com a perda de carga teórica, vai dar 4 metros. Esse, então, é o total. Joia. Agora eu vou usar uma fórmula, a fórmula de Rason-Williams, para perda de carga em tubulações, que é a perda de carga em canalizações ou tubulações é igual a 10,65 multiplicado pela vazão. Vazão aonde? No hidrante H1 elevado a 1,85 vezes o comprimento, né? O comprimento real, vou chamar de LTC, e teórico da canalização. A soma do teórico com o real. Está aqui, 4 metros. Dividido pelo C, é um coeficiente de rugosidade. O C eu vou adotar 120. Também você pode achar em tabelas, né? Se o tubo for novo, se não me engano é 100. Eu estou considerando um tubo antigo, né? Então vou aumentar um pouco. Vou usar um meio termo. E o diâmetro elevado a 4,87. O diâmetro da canalização é 0,063 metros, porque eu estou trabalhando com 63 milímetros. Só que importante, as unidades, né? Vamos trabalhar em metro. Temos todos as incógnitas, então podemos calcular, vai ficar 10,65 vezes a vazão em metro cúbico, que dá 0,042 elevado a 1,85, vezes o comprimento real, mais o comprimento teórico, que é 4, dividido por 120, que é o C, elevado a 1,85, vezes o diâmetro, que é
0,63 elevado a 4,87. Vamos lá, então. Isso aqui vai ficar assim, então. Ó, H de perda na canalização. Vai ficar, fazendo a conta ali em cima vai ficar 0,0043 dividido por 0,012. Tá? Isso vai ser igual, perda de carga na turbolização, 0,037 metros. Praticamente desprezível, né? Então essa conta aqui, ó, aqui eu faço o seguinte, só para mostrar rapidamente. Eu faço primeiro o que está expoente aqui, 0,00, se usar uma calculadora científica, melhor ainda. Aí eu pego esse x elevado a y, o y vai ser o 1,85, igual. Depois eu multiplico por 10,65, igual, e vezes 4, igual. Deixa eu ver se eu não errei alguma coisa aqui. Vou refazer aqui. 0,0042 elevado a 1,85, isso, vezes 10,65, igual vezes 4. Deixa eu conferir os cálculos aqui, pessoal. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui para... Bom, pessoal, voltando aqui, ó, esse valor vai dar... Só estou conferindo os cálculos aqui. Vai dar o seguinte. Ó, 0,0042 eleva a 1,85 é igual 0,0004 alguma coisa, né? Vezes 4 e vezes 10,65. 0,0017. 0,0017. Ok, conferindo aqui. Então, vamos lá. Agora embaixo, 120 eleva a 1,85 é igual, vezes 0,063 elevado a 4,87. 0,009. Vamos fazer aqui diferente. 120 eleva a 1,85. Vou fazer aqui na outra calculadora. 120 eleva a 1,85. Isso vai dar 7.022. Vamos lá. 7.022. Vezes 0,063 eleva a 4,80. 0,063 eleva a 4, peraí, pessoal. 0,063 eleva a 4,87. Dá 0,94 vezes 7.022. Aqui embaixo vai dar 0. Depois, por favor, confiram aí os cálculos, tá? 0,012. Então, vamos lá. 0,017 dividido por 0,012. Isso é igual a 0,14. Então, aqui,
eu vou ter de qualquer forma uma perda de carga muito pequena. Eu posso até desconsiderar ela, tá? 0,14 MCA. Eu posso, nem vou considerar, ok? Mesmo que a conta esteja errada, a perda de carga vai ser muito pequena, você pode desconsiderar aqui, tá? Eu posso ter errado, mas vamos em frente, não vamos perder tempo aqui. Depois, por favor, confiram aí, para a gente poder avançar. De qualquer forma, então, a perda de carga aqui na tubulação de 2 metros eu vou desconsiderar, ela é muito pequena, tá? Então, vamos para a letra F. Agora, pessoal, eu já começo a calcular a pressão. Cálculo da pressão no ponto A. Então, a pressão no ponto A ela é igual, né, a pressão de trabalho, né, e aqui eu considerei 100 MCA, que veio lá da tabela, mais a perda de carga no entre linhas 1, que é 30 MCA, mais a perda de carga nas mangueiras, são duas mangueiras, então vai estar dando 22,44 MCA, mais a perda de carga na canalização, que eu vou desconsiderar, que era perto de zero, e mais a perda de carga na válvula. A perda de carga na válvula, 2,90 MCA. Então, a perda de carga na válvula, 2,90 MCA. Ok, então a pressão no ponto A vai ser a soma disso tudo. 100 mais 30. Vamos lá. 100 mais 30 mais 22,44 das mangueiras e mais 2,90 da válvula. Da canalização estou desprezando porque é pouco. Então, é uma perca muito pequena. Então, vai dar 155,34 a pressão no ponto A. 155,34 MCA. Joia. Agora, pessoal, vamos para o passo 2. Vou chamar isso aqui de passo 2. Passo 2, na letra A, vou calcular um fator de vazão para que eu possa equilibrar as vazões, tá? Equilibrar as pressões e as vazões. Então, vou calcular o fator de vazão, no ponto A. Então, o fator de vazão é o seguinte, aqui eu tenho a fórmula Q igual a K, raiz de P. Então, eu tenho P e tenho Q. Eu isolo K. A vazão calculada é 0,0042 metro cúbico por segundo, né? Vezes a raiz da pressão, 155,34. 155,34. Perdão novamente da qualidade aqui da letra. Então vamos lá, 155,34, vou extrair a raiz quadrada, dá 12 alguma coisa, multiplico por 0,0042, que é igual a 0,05. Vamos ver se eu estou trabalhando. Desculpe, pessoal. Então, fica atento aqui, ó. Aqui é a vazão em litros por minuto, tá? Essa vazão aqui é em litros por minuto mesmo. Então, vamos de novo lá. Você tem que ficar atento aqui. Vamos lá, então, 155,34 raiz vezes 250 é igual a 3.000. Não tem alguma coisa errada aqui. Desculpe, pessoal. O que está errado aqui, ó? Muita atenção, né? Vamos lá, vou apagar tudo aqui, ó. Desculpe,
Vamos lá, de novo. Faz na raça assim mesmo. Isola o K, né? E a raiz de P vem dividindo. Por isso que está dando errado. Então tem que se ligar no valor que está saindo lá. Então vai ficar 250 dividido por 155,36, extraindo a raiz. Então vamos lá. Aqui. Vamos chamar a calculadora de novo. Eu vou fazer primeiro 155,36. Extrai a raiz. Okay? Se você usar esse botãozinho aqui, 1 sobre x, que é o inverso, eu simplesmente clico aqui e depois eu multiplico pelo de cima. 250. Eu tenho o valor. K igual a 20. Vou considerar um número que... vou desconsiderar as casas decimais ali. 20 tá bom. Então, K é 20. Vamos lá, então. Calculei o fator de vazão no ponto A. Então, vamos para a letra B do passo 2. Agora, eu vou calcular a perda de carga na canalização. Canalização do trecho A até B. Então, eu vou calcular agora esse trecho aqui, ó. A, aqui, até B. Vai chegar no H2. Ok? Eu vou parar por aqui e vou fazer uma parte 2 para não ficar muito longo. Então, lembrando, calculamos aqui já. Eu já sei qual é a pressão nesse pedaço aqui, ó. Eu sei que a pressão aqui é 155,36, ó. Então, aqui a pressão eu sei que tem que chegar aqui 155,36 MCA. Tá? Chegando essa pressão aqui, aí ela vai perdendo carga. Quando chega no esguicho lançador, está com 100 MCA. Tá? E ela chega a uma pressão superior aqui. Né? Aqui ela perde carga, né? Chega aqui com menos 155, porque perdeu carga aqui, perdeu carga na mangueira. Aí tem 30% de perca aqui. Aí ele vem até chegar aqui no ELP. Pelo fabricante, tem que chegar aqui 100 MCA. Então foi isso que nós fizemos até agora. Eu vou fazer uma parte 2 aqui para concluir. Tá? Obrigado, pessoal.